Imagina a cena, gente. Você é um assistente social, estudou 4 anos, fez estágio, rala lá na ponta com famílias vulneráveis, com criança em acolhimento, com pessoas idosas em situação de abandono e no fim do mês recebe um salário que muitas vezes, sei lá, mal dá para pagar o aluguel e seu supermercado, né? Aí você pensa, poxa, caramba, por que não temos um piso salarial nacional como outras profissões conseguiram por aí, né? Eu tenho duas respostas, tá? Resposta curta, política. Resposta longa, política, dinheiro e correlação de forças no Congresso. Para entender isso, vamos dar uns passinhos atrás, né? Vamos lá para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, né? É o lugar onde as leis são criadas e aprovadas. Só que nada ali é simples. Nada ali é justo ou injusto. Não. É tudo uma disputa de poder e de interesses. E cada projeto de lei, gente, que passa, ele precisa ter maioria. E não é só a maioria dos votos, como muitos pensam. Precisa também superar resistências internas, lobbies de setores econômicos e pressão do próprio executivo. Então, quando a gente fala em piso salarial, vem logo da enfermagem que eles conseguiram, né? Só que no caso da enfermagem, por exemplo, o piso ele foi aprovado, mas não sem resistência, gente. Foram anos de mobilização e mesmo assim, quando finalmente virou lei, a briga não acabou. O Supremo Tribunal Federal entrou na jogada, por quê? Porque governadores e prefeitos alegaram que não tinha dinheiro para pagar. E não tinha mesmo, era verdade. A União teve que criar um repasse emergencial para tentar bancar esse piso. E ainda hoje a aplicação é cheia desses conflitos, viu? E aqui entra o pulo do gato. A enfermagem conseguiu avançar porque é uma categoria enorme, gente. São mais de 2 milhões de profissionais no Brasil. Isso significa, sabe o quê? Muito, mas muito voto. Deputado e senador olham para isso e pensam, caramba, se eu defender essa pauta, eu posso ganhar um apoio de um exército de eleitores. É assim que eles pensam, gente. A gente tem que ser real aqui. Já o serviço social, apesar de ser uma profissão essencial, ele tem hoje ativos algo em torno de 200 mil profissionais no país, né? Ativos, gente, entendam, né? É uma categoria ali numericamente menor e, infelizmente, com menos pressão eleitoral. Quer ver outra coisa que pesa? O impacto financeiro. Quando você cria um piso salarial que é nacional, automaticamente estados e municípios, empresas privadas também precisam o quê? Se adequar a isso. E no caso do serviço social, a maioria das contratações ainda são feitas pelo setor público, ou seja, prefeituras, governos estaduais, né? O que significa que aprovar um piso, para aprovar esse piso, o Congresso teria que criar uma fonte de financiamento clara. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União e o STF, eles cobram isso para aprovar. Então, sem você dizer de onde vem o dinheiro, a lei pode até ser aprovada, que eu acho difícil, mas ela cai depois por inconstitucionalidade, ou seja, porque você não disse de onde vai sair. E aí entra a tal da correlação de forças, né, gente? Hoje a maioria no Congresso é conservadora e muito ligada ao setor empresarial ali. Então, deputados e senadores que recebem apoio de empresários dificilmente vão votar um projeto que aumente custos de folha de pagamento. Seja ele no setor privado, seja ele no setor público, não importa. Eles não vão aprovar assim, vai ter que ser com muita luta. Então, quando um projeto de piso chega lá, ele cai direto nas comissões temáticas, né? Geralmente ali na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. E é aí que os lobbies atuam com muita força. Então, enquanto a enfermagem tinha sindicatos muito organizados, com presença constante em Brasília e batendo na porta dos gabinetes e mobilizando greves, o serviço social ainda sofre com uma, digamos, pulverização da representatividade. Eu acho que é o melhor termo que eu encontrei, gente. Por que eu digo isso? Porque os conselhos regionais e federal, eles têm um papel importante? Tem. Mas eles são entidades de fiscalização e defesa ética. Eles não são entidades de mobilização sindical direta. Quem deveria fazer esse trabalho são os sindicatos. Só que muitos têm pouca estrutura e não conseguem manter uma pressão constante no Congresso. Bom, tem também o fator de prioridade política, né? O que é isso, Adriano? Cada governo ele escolhe as pautas que vai abraçar e enviar para votação. O piso da enfermagem, por exemplo, deixa eu te explicar aqui, ele só andou porque foi abraçado publicamente por parlamentares de diferentes partidos em ano eleitoral e porque tinha um apelo social muito forte durante a pandemia.
Já o serviço social, gente, infelizmente não conseguiu ainda colocar sua pauta com esse mesmo nível de urgência no debate nacional. Então, o número de profissionais, por exemplo, a enfermagem é muito maior, tá? E, portanto, mais atrativa eleitoralmente. Aí, falando de impacto financeiro, o piso ele implica custo direto para os cofres públicos. E o Congresso evita aprovar algo sem indicar de onde vai vir esse dinheiro. Aí tem a questão do lobby da mobilização, né? Porque a enfermagem ela tinha um lobby fortíssimo e unificado. O serviço social ainda não tem essa mesma força, não adianta. Sem contar o momento político, né, gente? O piso da enfermagem ele pegou carona na comoção da pandemia. O serviço social ainda não teve um gatilho parecido, né? E aí você pode botar aqui nessa receita também a questão da composição do Congresso, maioria conservadora, empresarial, pouquíssimo inclinada a criar gastos fixos para o setor público. Então, no fim das contas, eu diria que não é que o piso do serviço social seja impossível, não é isso que eu estou dizendo. É que no jogo político brasileiro, ele ainda não tem força suficiente para passar por todas essas etapas, né? Aprovação nas comissões, votação em plenário, sessão presidencial e, principalmente, a resistência jurídica e orçamentária que virá depois. Ou seja, enquanto a categoria não conseguiu unir sindicatos, unir conselhos e uma base profissional numa pressão constante, e enquanto não houver um projeto que venha já com fonte de financiamento definida, o piso vai continuar sendo promessa de campanha ou projeto engavetado no Congresso lá, gente. Não tem jeito. Assim, gente, eu tenho que ser muito sincero aqui. Não adianta a gente colocar toda a culpa no Congresso, no governo ou nos empresários, se internamente a categoria não se mobiliza como deveria também, né? Eu sei que essa fala pode incomodar muitos, mas vamos ser realistas. Quando foi a última vez que você viu uma paralisação nacional de assistentes sociais por causa do piso? Quando foi a última vez que a categoria inteira levou a esplanada dos ministérios como a enfermagem fez para pressionar o Congresso? Então, verdade seja dita aqui, gente. A gente ainda é muito fragmentado, tá? Cefes e CRES cumprem um papel importante na defesa ética, na fiscalização da profissão, mas legalmente eles não podem assumir função sindical. Eles não podem, gente. Tem os sindicatos, mas que em muitos estados têm pouca adesão dos profissionais ou vivem brigando internamente ali por disputas políticas. E tem a base profissional, lógico, que muitas vezes não se sente representada por nenhuma dessas instâncias. E aí o que acontece? Fica à margem, esperando que alguém resolva. Então esse cada um por si é um prato cheio para quem não quer ver a categoria avançar. Porque na política, força se mede por mobilização. E mobilização não é só postar no Instagram no dia do assistente social. Não. Mobilização é ir para a rua, é bater na porta de gabinete de deputado, é lotar a audiência pública e mandar e-mail e ligar para o parlamentar cobrando voto favorável. É encher a caixa de mensagem do líder da bancada lá até ele perceber que ignorar a gente vai custar caro politicamente. E aí vamos voltar para o exemplo da enfermagem de novo. Antes do piso ser aprovado, teve mobilização nacional, greve, caravana para Brasília, pressão direta nas redes sociais de cada deputado e, mais importante, toda a categoria, do técnico ao enfermeiro de nível superior, marchou na mesma direção, com o mesmo discurso, né? Sem ficar disputando protagonismo interno. No serviço social, gente, infelizmente ainda tem muito ruído. Em vez de todo mundo remar para o mesmo lado, para a mesma direção, a gente perde muito tempo em briga interna, em disputas ideológicas, em vaidades pessoais, né? E isso faz com que a pauta do piso chegue muito fraca lá no Congresso. E quando uma pauta chega fraca lá dentro, ela é engavetada na primeira reunião de líderes, sem nem ter chance de ir para a votação. Tem mais. O discurso interno também precisa mudar. Ainda tem colega que acha que não adianta lutar pelo piso porque o governo nunca vai aprovar. Essa postura de derrotismo é tudo que o sistema quer. Porque se a própria categoria já acha que é impossível, ninguém vai se dar o trabalho de tentar. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o piso salarial não vai cair do céu, nem vir como presente de deputado bonzinho. Não, gente, isso não existe. Ele só vai acontecer se a categoria inteira, de norte a sul, do setor público ao privado, se levantar de forma organizada, unificada e persistente.
né? Enquanto cada grupo puxar para um lado e esperar os outros resolverem, o Congresso vai continuar, ó, fingindo que a gente não existe. E aí fica aquela frase dura, mas verdadeira, né? Enquanto a enfermagem fez barulho de milhões, o serviço social ainda está sussurrando. E no Congresso, quem sussurra não é ouvido.